Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 500 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. Quebrando paradigmas. Vamos começar perguntando: o que é paradigma? Às vezes é mais fácil compreender um exemplo do que uma definição. Vamos então a um exemplo. Até a década de 1950, beijo dado em público por namorados era ato de desrespeito. Moça que fosse beijada dessa forma não era digna de casamento. Com o advento do feminismo na década seguinte, esse tipo de beijo em público deixou de ser tabu, tornando-se aceito normalmente pela sociedade. Dessa forma, o paradigma foi quebrado. Paradigma, portanto, num sentido popular, é um padrão a ser seguido, um modelo de ação a ser adotado em certas situações. No caso do beijo, vimos que o paradigma corporificou-se num preconceito. Num sentido mais científico, paradigma é uma reunião de princípios que forma padrões ou modelos a serem seguidos, servindo de exemplo para pesquisas futuras. Dito isto, e para clarear o entendimento do conceito, tornando-o acessível a todo mundo, vamos a 5 exemplos mais marcantes de paradigmas que colhemos e condensamos dos livros O Sucesso Não Ocorre por Acaso, de Lair Ribeiro, e Pense Grande, de Alex Bonifácio. 1. Terra sem quina e relógio sem corda. Antes de Nicolau Copérnico, acreditava-se que a Terra era chata. Isso era um paradigma. Depois que se descobriu que o globo terrestre é redondo, uma viagem ao redor do mundo tornou-se possível e o paradigma foi quebrado. A mudança desse paradigma criou diferentes oportunidades. Novos mundos foram descobertos. A humanidade toda mudou. Se você continuar fazendo o que sempre fez, vai continuar conseguindo somente o que sempre conseguiu. Se você quer conseguir coisas diferentes, tem que desbitolar a mente e fazer algo diferente. No campo dos negócios, o conhecimento dos paradigmas é fundamental. Em 1979, os suíços detinham 90% do faturamento do mercado de relógios do mundo. Um dia, um técnico de uma das maiores empresas fabricantes de relógio da Suíça apresentou ao seu chefe um novo modelo que ele havia inventado, o relógio eletrônico a quartz. O chefe olhou para o protótipo do relógio e disse: "Isto não é relógio nem aqui nem na China. Não tem corda, nem molas, nem rubis." E a ideia do técnico suíço morreu no berço. Os japoneses e os norte-americanos, em seguida, tomaram conta do mercado, lançando o relógio eletrônico. A partir daí, os 90% de faturamento que os suíços detinham ficaram reduzidos a 15%. Em apenas 3 anos, 50 mil funcionários perderam o emprego na indústria relojoeira suíça. E agora veja o paradoxo: quem inventou o relógio a quartz era suíço. 2. Batendo e apanhando sem saber por quê.
Para quebrar paradigmas, é preciso uma constante avaliação do ambiente em que se vive, de modo a ampliar o campo de visão e descobrir atitudes, regras e valores que já não têm mais razão de existir. Isso exige grande sensibilidade. Um paradigma, portanto, nada mais é que uma forma de condicionamento e padronização de raciocínios e atitudes. E isso acaba por suprimir a motivação e a criatividade. Apesar de se falar muito nas escolas de administração sobre paradigmas e quebra de paradigmas, nada reproduz tão fielmente o nascimento de um paradigma quanto o experimento que vamos apresentar a seguir. Vamos prestar bastante atenção porque ele é muito importante. Vou até falar de uma forma um pouco mais lenta para ninguém perder o fio da meada. Vamos lá. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro da jaula puseram uma escada e sobre a escada um apetitoso cacho de bananas maduras. Quando um macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria, não no macaco atrevido, mas nos macacos que ficavam no chão. Depois de certo tempo, quando um macaco ia subir a escada, os outros o enchiam de pancadas, para que ele não subisse, e assim todos pudessem evitar os jatos d'água. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos 5 macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente arrancado dela pelos outros, que o surraram. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo macaco foi substituído e aconteceu a mesma coisa, tendo o primeiro macaco substituto participado com entusiasmo da surra que todos deram no novato. Um terceiro macaco foi substituído e repetiu-se o mesmo fato. Um quarto e finalmente o último dos veteranos foram substituídos. Os cientistas ficaram então com um grupo de 5 macacos que, mesmo nunca tendo tomado um jato de água fria, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a qualquer um deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. A conclusão desse experimento é tão importante que vamos não apenas vocalizá-la, mas também apresentá-la por escrito. O perigo maior dos paradigmas reside no fato de que eles restringem os movimentos, limitam o desempenho e sacrificam o potencial máximo das pessoas. Funcionam como jaulas psicológicas que aprisionam mentes, afastam-nas das possibilidades de soluções para muitos problemas e as deixam cegas. Provocam a percepção de que as estratégias possíveis se afunilam, como se as alternativas fossem cada vez mais escassas, e fazem com que pessoas comportem-se como animais famintos, paralisados diante de um vasto banquete. 3. Desistir não é opção. A pesquisadora Flávia Pacheco,
em um estudo que fez com personalidades brasileiras reconhecidamente bem-sucedidas, dentre as quais se encontram empresários, artistas e atletas, apontou um aspecto comum a essas pessoas. Todas eram quebradoras de paradigmas e desistir de seus objetivos nunca foi uma opção para elas. E Flávia, então, nos dá um exemplo valioso. Diz ela: tenho um amigo, um tenista curitibano, que costumava viajar para participar de campeonatos por todo o país. Ele tinha um adversário muito especial que já conhecia de outras partidas e ficava feliz quando podia jogar contra ele, porque das 15 partidas que jogaram em diversos campeonatos, o meu amigo ganhou 14. Depois de alguns anos, meu amigo, mesmo com tantas vitórias, achando que não ia chegar ao topo, desistiu da carreira de tenista. Mas seu adversário, que costumava perder para ele na base de 14-1, foi em frente. O nome de seu adversário era Gustavo Kirten, o nosso conhecido Guga, que alcançou a posição de melhor jogador de tênis do mundo, depois de vencer por 3 vezes o torneio de Roland Garros. 4. Pensando ao avesso. Os quebradores de paradigmas sempre buscam rotas alternativas para resolver seus problemas e sempre também olham o que todo mundo olhou, mas conseguem enxergar e intuir o que ninguém viu nem imaginou. É o que aconteceu com o estatístico Abraham Wald a respeito de onde colocar blindagem extra em aviões de guerra durante a Segunda Guerra Mundial. O que acontecia era o seguinte: 100 aviões iam para a guerra, por exemplo, mas apenas 30 voltavam. E assim mesmo, com muitos furos de balas ao longo de toda a fuselagem ou corpo da aeronave. Os militares perguntavam onde os fabricantes deveriam colocar mais blindagem nos aviões para que um número maior voltasse dos campos de batalha. Foi para resolver esse problema que chamaram Abraham Wald. Abraham examinou minuciosamente os aviões, digamos, sobreviventes e percebeu que 2 grandes seções da fuselagem, uma entre as asas e a outra na cauda, tinham menos furos de balas do que as outras partes dos aviões. Em que lugar, pois, deveria colocar a blindagem? Onde havia menos ou onde havia mais furos? Aqui, eu gostaria de fazer uma pequena pausa para perguntar ao amigo internauta qual a sua opinião. Em que lugar você colocaria mais blindagem? Onde havia mais furos ou onde havia menos furos? Vou contar até 3 para que você pense e dê sua opinião. Depois disso, Inês é morta. 1, 2, 3. Pronto. O tempo acabou. Muito bem. A opinião geral dos militares é que se deveria pôr mais blindagem onde havia mais furos. No entanto, Abraham mandou colocar mais blindagem onde havia menos furos. E por quê? Agora prestem muita atenção, porque ele vai dar uma solução genial e quebrar um dos maiores paradigmas da história. Abraham
explicou que, como é óbvio, os aviões analisados por ele eram os que não haviam sido derrubados e, portanto, haviam voltado para a base. Então, os que foram derrubados tinham provavelmente mais buracos, onde os que voltaram tinham menos. Caso contrário, estes não teriam voltado. Os lugares com menos furos é que eram os pontos fatais dos aviões e, por isso, precisavam de proteção extra. Já os lugares que tinham muitos furos não eram tão essenciais e, por isso, os aviões voltavam. Diante dessa análise, os fabricantes fizeram como Abraham sugeriu, e assim o seu país pôde ganhar a guerra com o mínimo de perdas possível. 5. A prisão dos paradigmas. Em última análise, os paradigmas são necessários, mas como ferramentas transitórias da evolução social e científica, e não como dogmas ou verdades inabaláveis e irreformáveis. Vejam a seguir como grandes homens da história e meios de comunicação tidos como exemplares podem cometer mancadas homéricas quando atrelados demais a paradigmas. 1. Auguste Lumière, em 1895, inventor, junto com seu irmão, do cinematógrafo e considerados ambos os pais do cinema. O cinema será encarado por algum tempo como uma curiosidade científica, mas não tem futuro comercial. 2. Lord Rutherford, o descobridor da fissão nuclear em 1930. Quem imagina que a transformação do átomo possa ser uma fonte de energia está falando bobagem. 3. The New York Times, de 18 de abril de 1939, na apresentação do protótipo de um aparelho de TV. A televisão não dará certo. As pessoas terão de ficar olhando sua tela, e a família americana média não tem tempo para isso. 4. Thomas J. Watson, presidente da IBM em 1943. Acredito que só há mercado mundial para cerca de 5 computadores. 5. Ken Olsen, presidente da Digital Equipment Corporation, em 1977. Não há nenhuma razão para que as pessoas tenham um computador em casa. Quebrando paradigmas. A quebra de paradigmas é necessária para que o homem não fique paralisado dentro de seus conceitos, como aqueles macacos na jaula. E para quebrá-los, não é preciso ser nenhum gênio. Basta ter um aguçado senso de observação. É o que podemos observar no seguinte poema. Gênios. Gênio é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Thomas Edison. Se você quer penetrar os segredos da natura, mantenha atento o olhar, focado na captura. Para ser o número 1, ser simples é necessário. Ao gênio atrai o comum e não o extraordinário. Gênio é puro experimento, relax e mente em brasa. É pessoa de talento que faz a lição de casa. Pessoas comuns reparam, por exemplo, num funil,
Einstein olha o que olharam, mas vê o que ninguém viu. Papel solto era um tormento, mormente em horas de pique. Num insight de momento, um gênio inventou o clipe. Todo mundo, desde antanho, sempre se banha e se seca. Arquimedes foi ao banho e saltou gritando eureka. Jurava o mundo em tropel, só o sol se locomove. Galileu, olhando o céu, diz que a terra é que se move. A água ferve na panela, a tampa dança ao calor. Fulton, porém, de olho nela, vê o navio a vapor. A maçã caiu do pé. Quem olhou? A humanidade. Mas Newton, botando fé, viu a lei da gravidade. As mesas giram na França, criando fato risível. Só Kardec vê na dança as leis do mundo invisível. Também com gênio que inova, há poetas lapidares, como se vê nesta trova do mestre Adelmar Tavares. Oh, linda trova perfeita, que nos dá tanto prazer, tão fácil depois de feita, tão difícil de fazer. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se e acione o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.